Vamos iniciar a configuração da parte da rede Windows aqui, que seria a rede 5. Então nessa primeira parte nós vamos configurar o Windows 2008 com o servidor DHCP e colocar um cliente XP aqui para poder testar o funcionamento do DHCP, beleza? Como de costume aqui, ó, desde as primeiras aulas aí eu peço sempre que o pessoal crie uma máquina, faça uma instalação limpa do servidor Windows ou do servidor Debian, CentOS, o que for, e mantenha essa máquina aqui como base para uma clonagem rápida, originando uma outra máquina sem a necessidade de reinstalar o sistema operacional e evitando a perda de tempo, né? Então, só para dar uma olhada aqui rapidinho, a máquina já fica pronta, já está aqui com o esquema de rede inteira, né? Então a ideia é que a gente clone essa máquina e já tenha um Windows Server ali sem nenhum serviço adicional, simplesmente o sistema operacional pronto para uso de acordo com a nossa necessidade ali. Isso já gera um ganho de tempo muito grande em relação a não ter que esperar a instalação de um Windows ou de um Linux, por exemplo. Da mesma forma, nós temos aqui uma máquina que vai ser a base para os outros servidores Debian, na verdade, né? Então também está do mesmo jeito. Eu tenho a máquina com Debian instalado, já uma placa só a princípio, mas já está em rede interna, pronto para clonar e utilizar essa máquina. Ou nesse primeiro cenário, mais uma vez, o Windows 2008 Server e um cliente XP simplesmente para testar. Então vamos implementar essa parte aqui, vamos testar. No segundo momento nós vamos implementar essa segunda rede, essa segunda parte, 2 servidores Linux, e se for o caso a gente põe o cliente aqui para testar. E por último nós vamos implementar o Firewall, que seria a parte um pouco mais complexa, vamos dizer assim, beleza? Então vamos pegar o Windows aqui, vamos pedir para clonar. Um detalhe importante, né? Toda vez que você for clonar a máquina aqui, como a gente está usando o clone para gerar uma máquina nova, uma máquina diferente do clone, não é um backup, então nós vamos reinicializar o Mac para que ele tenha um Mac diferente da máquina original, tá? E aí eu vou renomear aqui, ó, Windows 2008, esse cara aqui vai ser o nosso DHCP daquele cenário lá. Continuar, sempre clone completo. E aí aguardar a clonagem aqui, que também vai ser muito mais rápido do que a instalação, né? Essa é a ideia. Também aqui eu já sempre mantenho alguns clientes XP aqui, justamente para testar os cenários, né? Então a ideia é que você já crie esse hábito também de manter umas máquinas clientes aqui de fácil acesso, que o cliente é uma máquina que você não instala serviço, na maioria dos casos você tem só que alterar um IP, tirar do domínio, colocar do domínio. Então não há necessidade também de ficar reinstalando clientes, né? Então olha só, aqui tem uma estimativa de 1 hora de clonagem, mas isso aqui é irreal, tá? Não vai demorar isso tudo não. Finalizou a clonagem aqui. Puxar a máquina aqui para baixo. E vou pegar o cliente XP aqui também. E vou jogar aqui, ó, em cima dela para criar um novo grupo. Esse aqui não é obrigatório não, isso é só questão de organização mesmo. E vamos chamar aqui de Denilson Rede 5. Beleza. E vamos ligar nosso Windows, que vai ser o DHCP.
logar aqui. E esse servidor não vai ter nada além do serviço de DHCP instalado. É só relembrando aqui rapidamente, ó, o IP tem que ser 5.203 e nós temos que definir um escopo aqui para a rede 5, né? Só sobre o escopo aqui, considerações importantes. Esse IP do firewall aqui tem que ser o 201, atribuído através de uma reserva, e fica, vamos dizer assim, a critério do administrador a definição do range ali que vai ser distribuído pelo DHCP. Lembrando aqui de outro ponto importante também, que é o IP do próprio servidor, né, o 203. Então, se você definir um escopo com range no qual esse IP vai estar dentro dele, é importante a gente criar uma exclusão, por exemplo, para esse servidor. Ou você cria um range que deixa esse IP de fora aqui, ou você cria um range para a rede toda ou para parte dessa rede, onde esse IP esteja dentro também, porém a gente vai excluir da distribuição automática, criando uma exclusão lá no DHCP. Ok? Então, vamos voltar aqui para o Windows, né? Não mostrar essa janela aqui, fechar. Faltou só aqui rapidinho. É importante também enxergar, né, que esse firewall aqui vai ser o gateway tanto do nosso servidor quanto dos nossos clientes. Então é bem interessante que isso aqui já seja configurado lá no escopo como gateway padrão, como roteador das máquinas e também como um possível servidor DNS, que não existe aqui no cenário, né, mas quem tiver tempo é bom que vocês implementem o servidor DNS também nessa rede, né, ou no Fire ou aqui no próprio Windows, mas acho que aqui no Fire ficaria melhor pela questão da unificação das duas redes. E já coloque isso aqui no escopo também para que o cliente já receba as configurações completinhas. Beleza? Então vamos voltar lá. Vamos marcar aqui também, ó, não mostrar este console no logon, e fazer os ajustes necessários para o servidor antes de instalar o DHCP. Né? Quais são os ajustes? Checklist nosso lá da aula de Windows. Né? Definição da rede já está feita, o IP da rede é o 92.168.5.0. Definição do IP do servidor já está feito. Não vai ter um domínio, também não há necessidade no primeiro momento de a gente ter um grupo de trabalho. E a definição do endereço IP do servidor, do IP não, desculpa, do hostname não foi feito aqui, né? No diagrama não está claro quais são os hostnames aqui, mas a gente pode criar um padrão de hostname, principalmente pensando na questão dos servidores, para que fique bem identificado, bem organizado nossa rede. Então vamos criar um hostname também para o servidor Windows, depois para os servidores Linux. Vamos fechar essa telinha aqui, depois a gente volta e instala o DHCP. Primeiro passo aqui, vou clicar aqui na conexão de rede, central de redes e compartilhamento. Gerenciar conexões de rede, nossa placa aqui virtual na rede interna, o driver já está instalado, já está bem configurado. Vou deixar só uma dica aqui, em determinadas versões do Windows que vocês instalarem na máquina virtual, pode ser que a placa de rede não seja reconhecida, tá? Então é só alterar o tipo da placa de rede aqui no VirtualBox, caso isso aconteça. Chegou aqui no Windows, não tem placa de rede. Vem aqui em dispositivos, rede, configurações de rede. Aí aqui, ó, no modo avançado, a gente consegue trocar o tipo da placa, né? Então, muito possivelmente é porque não selecionou lá a máquina certa na hora da criação da máquina virtual e aí não puxou essa Intel Pro 1000 aqui, que é a mais reconhecida para o Windows Server, né? Obviamente aqui está desabilitado porque a máquina está ligada, tá? Se tiver necessidade de fazer essa alteração, tem que desligar o Windows, né, corretamente,
Aí vai lá na máquina, nessas configurações aqui. Também quando entrar em rede, isso aqui vai aparecer oculto, aí clica em avançado para expandir. E aí altera a placa peça Intel Pro 1000 aqui, beleza? Só lembrando, caso não tenha a placa de rede aqui. Então beleza, nossa placa de rede está aqui, botão direito, propriedades. Na nossa rede não vai ter o IPv6, então eu vou desabilitar o protocolo TCP IP versão 6 e nós vamos configurar o TCP IP versão 4. Propriedades, usar o seguinte endereço IP, 192.168.5.203/24. O gateway padrão, a gente acabou de falar sobre isso, né? O gateway padrão vai ser esse cara aqui, 192.168.5.201, e vamos assumir ele também como um possível servidor DNS aí, né? Quem sabe vocês implementam isso aí ao terminar a atividade, beleza? Então, ok, fechar, vamos fechar essa tela e definir o hostname do servidor aqui. Iniciar, botão direito no meu computador, propriedades, configurações avançadas do sistema, nome do computador, eu vou alterar e vamos chamar de SRV Windows, como só tenho um, vou deixar só isso mesmo. Não vou alterar o grupo de trabalho, ou não, vamos alterar assim, vamos colocar aqui Microsoft. Ok. Isso aqui não é obrigatório, tá? Só para mostrar que vai ser uma rede Microsoft aqui de um lado e do outro vai ser uma rede Linux. E obviamente tem que reiniciar para aplicar. Fechar, deseja reiniciar agora? Não, vou marcar reiniciar depois. Vamos fechar. E eu vou desligar a máquina aqui, só para mostrar aquela questão da placa de rede lá e para a gente ver uma consideração importante também sobre a questão da nossa rede aqui, ó, a separação das duas redes internas do VirtualBox. Beleza, máquina desligada, botão direito, configurações, rede. Aquela questão, caso a placa de rede não tenha sido reconhecida, clica aqui no avançado e seleciona essa placa Intel Pro 1000 aqui. É bem provável que se não tiver sido reconhecida vai estar uma dessas duas placas aqui de cima, porque o pessoal escolheu o Windows XP ou Windows 7, por exemplo, na hora da criação da máquina. É só vir aqui, acertar para Intel Pro 1000, ligar a máquina lá e ser feliz. Agora, em relação à nossa rede, o nosso primeiro passo e mais importante é a separação. Mais uma vez, nós temos dois cenários de rede interna, uma rede interna dessas máquinas virtuais e uma rede interna dessas máquinas virtuais. Se nós deixarmos na mesma rede ali do VirtualBox, todas vão estar na mesma rede, no mesmo switch virtual, vamos dizer assim, que aí não tinha nem a necessidade do firewall aqui propriamente dito, a não ser pela questão dos IPs, que são redes diferentes. Mas a gente poderia resolver isso de outra forma também. Mas a ideia é criar um cenário mesmo exemplificando uma rede separada tanto na questão física quanto na questão lógica. Então, para que a gente torne isso possível aqui no VirtualBox, nós vamos chamar uma rede interna de switch 1 e a outra rede interna de switch 2. Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente aqui, ó, está marcado rede interna, só que essa rede interna tem um nome, que é justamente o switch virtual. E esse Windows aqui vai estar no switch 1. Ok. E a gente já pode ligar novamente a máquina aqui.
logar novamente aqui. Vamos verificar aqui as configurações de IP rapidinho. IP config barra all. Opa. Olha só, 192.168.5.203, getter padrão 201, DNS 201 e hostname SRV Windows. Beleza, parte de configuração inicial tá certinha, tá faltando só instalar os adicionais para convidados, né, para poder expandir a tela aqui e ficar bacaninha. Mas eu não vou instalar não, quem quiser instala aí. Vamos instalar o DHCP aqui, ó, gerenciador de servidores. E dentro de funções aqui, nós não temos nenhuma função ainda, 0.17, adicionar funções. E aqui antes de começar ele pede para que você verifique as questões do checklist inicial, que já foram feitas, então ignorar essa página por padrão, para que isso aqui não apareça mais também. Próximo. E o serviço que nós queremos, simplesmente servidor DHCP. Próximo. E ele explica o conceito aqui, alguns itens a observar. Próximo. Qual que é a placa, qual a interface de rede que ele vai disponibilizar o serviço aqui. A placa nós só temos uma, tem a rede 5, onde está configurado o IP 5203. Próximo. Aqui o nome do domínio pai, né, se fosse um servidor DNS, tá? Ou apontar para algum outro servidor DNS. Nós não temos um domínio pai ainda, né? Nós vamos colocar aqui o IP do servidor, 92.168.5.201, que é o Linux lá, né? E vamos colocar aqui o domínio pai como sendo minharede.com.br, que vai ser, na verdade, o domínio do site lá, e não um domínio de rede. E vamos deixar ele distribuir isso aqui também, e vamos colocar bruse.com.br. Beleza, não vai ter o IP alternativo. Próximo. Servidor Windows não é necessário os aplicativos dessa rede. Agora sim o escopo, né, do DHCP. Adicionar. O nome do escopo eu vou chamar de principal. E o endereço IP inicial e endereço IP final fica a critério de cada um aqui, lembrando dos conceitos da nossa rede. Geralmente eu crio o intervalo aqui, lembrando a rede IPs válidos de 1 até 254, geralmente eu crio um intervalo do 11 até o 254, deixando alguns IPs aqui para o próprio servidor, ou para outros dispositivos que você queira configurar e administrar fora do DHCP. Um assim, problema, entre aspas, de utilizar esse escopo aqui é porque nós já temos aqui, ó, o servidor 203 que está dentro desse range, e nós temos aqui a reserva a ser feita, que obviamente vai estar dentro do range, né? Isso aqui não é um problema, isso aqui é até bom que esteja aqui dentro mesmo, para que a gente crie a reserva de maneira mais dinâmica. Então fica a critério de vocês, tá? Eu vou criar assim, mas vocês poderiam criar também, por exemplo, do 1 até o 200 e configurar o resto lá, ou do 1 até o 202, porque tem a reserva a ser feita aqui para o 201. Mas eu vou optar por criar aqui no meu padrão do 11 até o 254 e eu vou criar uma exclusão para garantir que ele não entregue o IP dele para ninguém, né, que é o 203. Vamos voltar aqui. E meu IP inicial vai ser o 92.168.5.11, 92.168.5.254. Máscara de 24 bits. E o getter padrão é o nosso roteador Linux 5201. Ativar esse escopo, ok. Próximo.
Aqui também IPv6 a gente não está usando, então próximo. Configuração também de IPv6 não vai ter nada aqui de próximo. Ia simplesmente pedir para instalar. Beleza. Instalação bem sucedida. Fechar. Aí agora já tem uma função relacionada com o servidor DHCP. A gente podia administrar ela por aqui. Vamos fechar. E vamos criar um atalho aqui para DHCP. Vou puxar ele para a área de trabalho aqui. Opa. Aí. Beleza, aí já fica de fácil acesso aí o console do DHCP. Então, olha só. Aqui está nosso escopo. Pool de endereços que ficou definido, do 11 até 254. Concessões ativas, obviamente, não tem nenhuma. Reserva, não tem nenhuma. Nós vamos utilizar essa área aqui para criar a reserva para o nosso faro. Opções do escopo que foram definidas lá, o roteador 5201, servidor de nome DNS 5201 e o domínio pai.bluse.com.br. Isso aqui, mais uma vez, se vocês implementarem um servidor DNS aqui, né, porque não está pedindo, mas é bom que implementem até mesmo para praticar. Ok, o que a gente precisa fazer aqui? Como eu defini o pool de endereços aqui do 11 até o 254 e o nosso servidor é o 203, nós precisamos criar uma exclusão aqui só para garantir que ele não entregue o IP 203 para ninguém. Eu vou clicar em pool de endereços, novo intervalo de exclusão, né, endereço IP inicial 92.168.5.203, adicionar, fechar. Olha só, IPs excluídos da distribuição, né, endereços IPs excluídos da distribuição
5203. Então agora não corre risco dele entregar o IP dele para ninguém. É pouco provável disso acontecer também. Então o nosso servidor DHCP está configurado, está autorizado aqui, né, e está ativo. Pronto para que a gente possa testá-lo agora nesse cliente aqui. Cuidado que nós temos que ter. Esse cliente tem que estar em rede interna, mas no mesmo switch virtual do servidor. Então, antes de ligar o cliente, botão direito, configurações, rede interna, já estava aqui configurado, porém está na rede padrão do VirtualBox e eu quero que seja a switch 1. Ele já sugeriu aqui quando eu digitei o S. Então, switch 1 está certinho, ok. Agora sim nós podemos ligar a máquina e se o DHCP estiver funcionando corretamente, a comunicação com o servidor estiver funcionando corretamente, essa máquina tem que obter um IP automático lá do servidor DHCP. E aí a gente mata esse problema aqui, ó. Nada mais é do que um cliente XP com IP atribuído por DHCP nesse primeiro momento. Então, vamos logar na máquina aqui. Olha só, já iniciou a rede aqui, ó, já tem um IP válido, né? Isso é um bom sinal. Vamos só conferir se está configurado para pegar por DHCP. Então, direito, abrir conexões de rede. Então, direito na conexão local, propriedade, protocolo TCP/IP, propriedades. Ó, obter endereço IP automaticamente, DNS/TH automaticamente. Ok. Obviamente só pode ter recebido um IP de quem? No nosso servidor 2008. É bem provável que o IP seja o primeiro IP do escopo lá. Então vamos conferir aqui, ó, botão direito, status, suporte. Olha só, endereço IP 5.11, gateway padrão 5201, detalhes, servidor DHCP que entregou para esse cara foi o 5203 e o DNS 5201 que foi o que a gente definiu lá no escopo. É só para finalizar aqui,